conhece da GetShame. Este é um ótimo guia para quem deseja montar, mas está com alguma dificuldade para fazê-lo. Eu sou o Gemerson Marques, do canal FVM Learning. Sejam bem-vindos! Vamos pegar o diagrama esquemático do amplificador para podermos seguir com a montagem. Coloque-o em um canto que seja confortável para você poder visualizar sem dificuldades. Vamos separar todas as peças e posteriormente faremos a comparação com a lista de componentes que será apresentado na sua tela e verificarmos se não está faltando nenhum componente. Vou separá-los por grupos e irei acelerar o vídeo para não ficar tão longo. Existem muitas pessoas que não têm aquela afinidade com a tabela de resistores, principalmente os de precisão. Como nesse kit temos resistores de precisão também, deixarei na descrição desse vídeo o link para o nosso site, que tem um tutorial bem bacana para quem deseja saber como ler resistores de 4, 5 e 6 faixas. Além da tabela de resistores, para quem deseja conferir, é claro. Depois de separado todas as peças, confira com cuidado se bate com a lista de componentes que você tem com o seu kit amplificador. Observe que na sua placa está impresso a descrição com desenhos de todos os componentes para facilitar a montagem e evitar erros. Logo após termos verificado toda a lista, vamos começar a montá-los. Começaremos pelos diodos. São 5 diodos, todos um N4007. Então, não tem como se confundir. Só se certifique da polaridade correta dos diodos. Na placa de circuito impresso está desenhada para não invertermos os lados. Siga de acordo com o que está escrito. Os buraquinhos para se colocar os diodos são bastante comprimidos, então dobre as perninhas deles bem juntos ao seu corpo. Para não ficar solto, quando você colocar os componentes, amasse as perninhas para prendê-los à placa. Vamos virar a placa e soldá-los. Iremos utilizar um cortador de unha, que temos aqui. Você pode estar utilizando qualquer outra coisa, como um alicate de corte, estilete e etc. Vamos colocar os outros 3 diodos. Não esqueça de colocá-los na polaridade correta. Vamos soldá-los. Após ter soldado, tore as perninhas sobressalentes.
Vamos colocar agora os 3 transistores A1015. Vamos soldá-los. Depois de soldado, podemos cortar as perninhas sobressalentes. Vamos colocar os capacitores. Começaremos com o de 2,2 microfarad 50 volts. Vamos colocá-lo. Agora o capacitor de 47 microfarad sobre 50 volts. Lembrando também da polaridade. No capacitor temos a marcação com um sinal de menos na lateral para o negativo. Vamos soldá-los. Tore as perninhas sobressalentes. Colocaremos o capacitor de poliéster 2A104J, que é um capacitor de 100 nF sobre 100 volts. O capacitor cerâmico de 330 PF. Quem tiver dificuldades em ler código de capacitores, pode passar lá em nosso site. Temos um post que ensina de uma forma simples e rápida como ler código de capacitores. Depois de ter soldado, vamos torar as perninhas. Agora vamos colocar o resistor de 330 ohms, que é o de cor laranja, marrom e dourado. O resistor de 270 ohms, que é vermelho, violeta, marrom e dourado. Colocaremos também um resistor de 10K, porque tem as cores marrom, preto, laranja, dourado. Colocaremos os dois resistores de 18K, marrom, cinza, laranja, ouro.
O resistor de 820 ohms, cinza, vermelho, marrom, dourado. E o resistor de 1K, marrom, preto, vermelho. Vamos soldá-los. Depois de ter soldado todos, removeremos as perninhas sobressalentes. Agora vamos para os resistores de precisão. Irei utilizar o multímetro para fazer a medição, pois as cores no corpo dos resistores estão meio confusas para serem visualizadas. Não dá para garantir uma leitura correta, mas direi as cores para você, se o seu tiver com as cores bem definidas. Esses dois, como podemos visualizar no multímetro, são de 100 ohms. As cores são marrom, preto, preto, preto e dourado. Agora vamos ver esse daqui. É um resistor de 56 ohms sobre 1 watts. As cores são verde, azul, preto, dourado, dourado. Esse outro é de 27 ohms, 1 watts. As cores vermelho, violeta, preto, dourado, dourado. Vamos colocá-los aqui. Lembrando que está descrito na sua placa, pessoal. Não tem como se confundir. Vamos ver esses dois aqui. Esses deram para ler as cores. São resistores de 6.8 ohms, com as cores azul, cinza, preto, dourado, dourado. Os dois são de 1 watts também. Vamos colocá-los um aqui no cantinho
E o outro... eu me perdi. Vamos lá, achei. Aqui. Vamos colocá-lo também. Ok. Esses dois também estão legíveis. Dá para fazer a leitura sem usar o multímetro. As cores são marrom, preto, preto, dourado, dourado. Ou seja, 10 ohms. 1 watts também. Vamos colocar um deles aqui na placa. E o outro irá ser utilizado em conjunto com o indutor da saída. Então vamos soldar os resistores. Vamos tirar as perninhas sobressalentes. O outro resistor de 10 ohms, 1 watts, vamos colocar junto com o indutor. Raspe bem as perninhas da bobina de cobre, pois ela é isolada com verniz de proteção. Então raspe bem para poder pegar o estanho normalmente na hora de soldá-los. Depois de raspado, pegue o resistor de 10 ohms, 1 watts e coloque dentro da bobina. Dobre as perninhas do resistor para ser encaixado no buraco da placa do circuito impresso, em conjunto com a bobina. Ficando assim. Então vamos soldá-los. Tore as perninhas da bobina também, com um alicate. Vamos agora colocar o borne KRE da entrada de áudio. Os terminais Feston. Vamos encaixar. Aqui o meu está um pouco difícil de encaixar. Vamos usar o alicate pinça para encaixar melhor.
Após tudo encaixado, vamos soldá-los. Vamos colocar agora os transistores drivers. Os dois transistores NPN TIP 41 ficarão nas duas extremidades. Segure-os e amasse as perninhas para não caírem. Na parte interna serão colocados dois transistores PNP TIP 42. Amasse as perninhas e vamos soldá-los. Logo após, vamos torar as perninhas sobressalentes. É altamente aconselhável verificar se não há nenhuma solda em curto-circuito. Vamos colocar os 4 resistores de potência, todos são de 0,33 ohms e 5 watts de potência, nas cores laranja, laranja, prata, dourado e preto. Vamos amassar as perninhas para podermos virar a placa e soldá-los.
Vamos arrancar as perninhas sobressalentes. E agora, vamos colocar os 4 transistores complementares de potência. São 2 transistores tipo NPN e 2 do tipo PNP. Do lado esquerdo da placa ficará os NPNs 2SC5200. E do lado direito da placa ficará os PNPs 2SA1943. Vamos soldá-los. E por fim, pessoal, a conexão tipo jumper. Vamos soldá-los. Pronto, finalizamos aqui a nossa montagem. E por hoje é só, pessoal. Me despeço por aqui, o meu muitíssimo obrigado. Espero que você tenha gostado. Peço-lhes que se inscreva no nosso canal, dê um like, se inscreva nas nossas redes sociais. E se essas informações te ajudaram, compartilha para que outras pessoas possam ter a mesma oportunidade que você está tendo. E que Deus te abençoe. Nos vemos nos próximos vídeos. Shalom!